ele é jornalista formado pela Universidade de São Paulo, doutor em economia pela Unicamp e professor da Universidade Federal de Sergipe e da UNB em Brasília, no programa de pós-graduação. Ele coordenou programas de cooperação internacional com a Espanha e com a França, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, o primeiro presidente da União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e da Cultura, que é o ELEPIC, o vice-presidente e atual presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação e criador do portal EPTIC e da revista EPTIC Online. Então, César Bolanho, por favor. Muito obrigado. Tá. Agradeço muito o convite para participar desta mesa, deste evento, que relaciona aqui temas extremamente relevantes na agenda global do século XXI. Acho que é uma iniciativa fundamental pensar a questão da diversidade, da cultura e etc., né, nos termos em que está sendo proposto. Preciso esclarecer que eu venho de uma outra área de estudos, né, não sou especialista na discussão nem do tema da diversidade, nem da criatividade, mas estive trabalhando muito sobre a questão da cultura e da criatividade nos últimos anos, a partir de 2 projetos que eu desenvolvi. Eu vou me referir rapidamente ao segundo mais à frente, e principalmente um estudo que eu realizei durante 2 anos sobre o conceito de cultura em Celso Furtado. Foi um estudo de uma cátedra IPEA-CAPES, e para chegar a algumas conclusões. Eu acho que aqui isso é uma hipótese de trabalho, uma hipótese para desenvolver daqui para frente, né? Mas eu acho que aqui há muita coisa a ser pensada, porque depois o Furtado foi participar da comissão Pérez de Cuéllar, em 95, sobre a diversidade. Eu acho que aqui existem elementos importantes para se pensar a gênese de um novo pensamento estratégico que foi constituído na Unesco, com a Convenção de 2005, né, mas que já vinha sendo construído há algum tempo depois, vamos dizer, da crise, né, do processo da NOMIC, que criou um problema realmente importante ali. Então, eu acho que existe aqui uma discussão interessante para ser desenvolvida, e eu tenho pensado um pouco nesses temas ultimamente, vamos dizer assim. Então, as minhas palavras são mais uma introdução à problemática, e o que eu vou tentar fazer é simplesmente explicitar que criatividade e diversidade são conceitos em disputa. Tá? Disputa no sentido de disputa simbólica pela definição de coisas que têm a ver com os processos de construção de hegemonia. Esse é o sentido um pouco do que eu vou falar, de maneira que é uma questão ainda um pouco introdutória, pensando basicamente no caso brasileiro, na perspectiva que é também a do Furtado, histórico-estrutural. Então, se for pensar um pouco, eu estou trabalhando com Furtado agora nesse começo, na história do Brasil, não é? Evidentemente, existe um consenso, todo mundo sabe que o povo brasileiro é diverso, né? A formação cultural brasileira é diversa por natureza, ela tem 3 matrizes iniciais, e depois foi super complexificada com todas as imigrações que aconteceram aí ao longo do século XX, principalmente, né? Mas o Furtado tem uma discussão interessante que ele diz, bom, a partir do século XIX, há um movimento há uma ruptura entre elite e povo. Ele está pensando, evidentemente, que no período anterior colonial você tem uma argamassa cultural, né, do velho catolicismo e do barroco, em que as diferentes camadas da população se identificavam de alguma forma, dentro, evidentemente, daquele tipo de estrutura social. Ele vai dizer, mas no século XIX,
há no momento da constituição da nação brasileira, né, do desenvolvimento da economia cafeira, da urbanização e da burguesia nacional, né, a partir de 1808 e principalmente de 1822, que começa a se desenvolver um processo de acumulação de capital interno importante e uma burguesia comercial brasileira com as suas vinculações também com as velhas oligarquias e as novas ou as velhas oligarquias reunificadas. Nesse momento, justamente, existe uma ruptura do ponto de vista da cultura, em que o povo brasileiro, das culturas fora da matriz europeia, elas serão marginalizadas. Tá? Há uma identificação das elites brancas brasileiras que se constituem nesse momento com as suas matrizes europeias e uma marginalização e a compreensão de que as culturas de origem africana e indígena elas são subculturas menores e ficam marginalizadas. E nessa marginalização, isso que é interessante, diz o Furtado, elas conseguem se desenvolver com uma importante autonomia. Tá certo? E essa autonomia é que vai fazer com que logo em seguida elas possam se apresentar na cena política nacional, né, com toda a força da sua criatividade, e é justamente essa a base da construção da hegemonia burguesa, industrial, no Brasil ao longo do século XX. Então, a ruptura, que significa, do ponto de vista cultural ou do ponto de vista político, como se queira, o século XX, a Revolução de 30, o movimento já desde 22, etc., de recuperação daqueles elementos, é que vão construir a base da hegemonia de uma determinada burguesia, e, nesse sentido, a diversidade ela é um elemento central, chave, essa interpretação, no sentido da construção de uma determinada unidade. Então, o meu ponto aqui é que existe uma relação entre a diversidade e a construção da hegemonia, de maneira que a diversidade ela se resolverá, de alguma forma, numa unidade construída. Essa unidade construída, neste caso particular, ela vai ser desenvolvida a partir de um projeto que é um projeto a partir de 1930, a partir de 1930, com certeza, e daí para adiante, comandado pelo Estado brasileiro. Tá? É nessa linha, né, que vai se valorizar, ou que vão se valorizar determinados traços da cultura popular brasileira, o samba, o futebol brasileiro, a capoeira e etc., que, no momento anterior, eram marginalizados, inclusive, muitas vezes, caso de polícia, e, a partir de um determinado momento, passam a ser valorizados como elementos importantes da construção da nacionalidade em função de um projeto político de construção nacional e de consolidação de uma imagem do Brasil em nível internacional. Isso daqui, evidentemente, com o respaldo da intelectualidade brasileira, importante, dos grandes intelectuais brasileiros, que vão definir a coisa desde em termos do antropofagismo até a tropicália, tá certo? Uma visão do Brasil como um país mestiço, e como um país mestiço com determinadas características que o tornam diferente daquilo que era o desejável no século XIX, que era enfatizar uma identidade europeia que, evidentemente, era extremamente artificial. Seja como for, o que eu quero dizer é que a intelectualidade e o Estado brasileiro, a intelectualidade de classe média brasileira que desenvolve esse projeto, em aliança e em diálogo, evidentemente, tenso e com contradições em toda parte, com o movimento negro, com as culturas,
os produtores culturais da cultura popular brasileira chegaram a uma determinada construção, e essa construção é uma construção em que a diversidade ela é reconhecida, e é reconhecida como um valor, e se unifica numa determinada concepção de o que seja o nacional popular. Né? Então, a ideia do nacional popular, de uma certa maneira, gera a unidade em que aquela diversidade se expressava. E esse é um momento também, isso é muito importante, do surgimento da chamada Era do Rádio no Brasil, do surgimento, vamos dizer, da gênese do que seria depois a indústria cultural brasileira. Então, essa diversidade, que não é apenas uma diversidade étnica, não é? Mas é uma diversidade de todos os tipos, porque aquele desenvolvimento marginalizado da cultura popular brasileira, pelo próprio fato de ser marginalizado, ele vai se transformar numa diversidade regional muito, muito grande, que é muito notada hoje, por exemplo, por quem vem de fora e vê o que é a cultura brasileira. Né? Então, toda essa diversidade vai ser canalizada, num determinado momento, pelas hordas de imigrantes que vão lá para o Rio de Janeiro, principalmente, né, para constituir aquela primeira forma, que não chega a ser propriamente uma indústria cultural, mas que é a gênese da indústria cultural brasileira, do rádio, que é o que vai fornecer os padrões, os formatos e as experiências que depois vão construir o mercado de televisão. O meu ponto, e esse é em cima de um outro trabalho aqui que eu estava desenvolvendo, eu vou ler até um pedacinho, é que essa construção ela é interrompida com o golpe militar de 1964. Então, hoje há consenso em entender isso como um golpe civil-militar, com apoio norte-americano, no contexto da Guerra Fria. E aqui há um problema grave e muito importante, porque aquela construção que vinha sendo feita, que é uma construção de uma determinada hegemonia, e, evidentemente, junto com ela, de uma contra-hegemonia que estava se apresentando, e isso se resolvia, de alguma forma, dentro de um processo democrático, em que o povo brasileiro e a sociedade brasileira tinham as suas organizações, e havia dois projetos em disputa, e um desses projetos, que era justamente o projeto, vamos dizer, democrático, das reformas de base, etc., ele será simplesmente cortado em função de uma perspectiva que é uma perspectiva essencialmente modernizadora também como outra, mas é que é de um outro modernismo, é um modernismo relacionado a um certo sentido de segurança nacional e de eficácia e uma certa valorização, uma importante valorização dos Estados Unidos e da cultura norte-americana que entra por aqui. E o que nos interessa aqui mais de perto é que a construção da grande indústria cultural brasileira se dá justamente nessas condições. Então, eu estudei isso muito, não vou parar aqui para discutir, mas eu acho que é senso comum. Não é? Há uma ruptura muito importante no momento em que o Estado militar trata de unificar o território nacional através de uma política de telecomunicações e cede para um grande capital nacional a produção de conteúdo e o controle da produção, seja da publicidade, seja da propaganda, seja da mercadoria cultural, de um modo geral, que será transmitida ao povo brasileiro. A construção do oligopólio vai se dar ao longo desses 20 anos de regime militar, e é o mesmo período em que se constitui também o gosto, em que se constitui o público com uma determinada, com todos os seus hábitos de audiência, os seus hábitos de consumo cultural,
numa economia já monopolista, com outro tipo, outro padrão de desenvolvimento. E, nesse sentido, a diversidade ela passa a ser, essencialmente, um insumo a serviço das estratégias empresariais e políticas das empresas que manejam o mercado cultural. Deixa eu ler aqui um pedacinho, que é um texto que eu estou escrevendo, um pedaço que eu gostei. O resultado é um novo processo de redução das expressões populares à condição de subcultura. Quem viveu a ditadura, como eu vivi, se lembra disto. Que se soma à censura e repressão das formas culturais em que o diálogo dos produtores culturais de classe média com o popular assumem contornos mais radicais. Neste caso, porém, a alternativa hegemônica não é mais a cultura snob da burguesia de origem estrangeira, como no século XIX, mas uma cultura de massas globalizada e capitalista, no que se refere à sua forma cultural, no sentido de Williams, e nacional popular no sotaque e em boa parte dos conteúdos específicos. Assim, uma empresa poderosa como a Globo terá a capacidade de transformar em mercadoria parte importante da cultura popular brasileira, com níveis de qualidade estética evidentemente variáveis, mas que lhe garantem até hoje a preferência do público brasileiro e certa capacidade exportadora. A diversidade cultural, nesse novo contexto, não desaparece, pois se trata não apenas de um dado da realidade incontornável, mas de um insumo fundamental da produção industrial de cultura. O caráter centralizador do sistema de redes brasileiro, que adota o modelo de afiliação para contornar a limitação do número legal de concessões no território nacional, aliado às estratégias de expansão da empresa líder, não obstante, levará a um impressionante nível de exclusão da produção regional e independente, em grades de programação centralmente definidas, à base de produção própria da cabeça de rede e de enlatados, modelo que, a termo, reduzirá a competitividade sistêmica no setor, como se sabe. Vamos dizer, essa estrutura vai garantir uma capacidade competitiva, principalmente para a empresa líder, muito poderosa, inclusive tem um momento áureo em que ela consegue exportar muito e usa isso na sua propaganda de forma intensa, não é? Mas esse centralismo reduz, evidentemente, a capacidade de outros capitais, e principalmente a produção regional e independente, que fica diminuída diante do enorme poder que aquele tipo de estrutura garantia. Eu tenho uma explicação teórica para isso, que não sei se vale a pena, talvez valha a pena se colocar em termos assim bastante rápidos. Essa estrutura é uma estrutura de mediação, tá? Mediação entre os poderes e o povo, vamos dizer assim. Essa estrutura de mediação ela se dá por subsunção do trabalho. Esse é o meu ponto, tá certo? Então, emprega-se trabalho cultural, quer dizer, o capital investido no setor da cultura emprega trabalho cultural para poder garantir a mediação com a massa popular, porque aquele trabalho cultural é aquele que tem a capacidade de fazer esse diálogo. E, quando faz isso, existe um processo de subsunção, não apenas do trabalho no capital, mas da cultura popular na cultura industrializada, que se convencionou chamar de cultura de massa. A minha definição de mediação ela é diferente daquela mais corrente no campo da comunicação, mas ela vai por aí. Existe aqui um processo de controle social sempre envolvido. Evidentemente, essa relação é contraditória e a recepção tem a sua autonomia. Eu não questiono esse fato, mas eu gosto de enfatizar que, que nesse sentido existe uma importante questão relacionada ao controle social e ao poder que está por trás desse processo. Tá, só para pequeno parênteses.
O problema é que, a partir da redemocratização, esta situação ela não muda. Eu volto, inclusive, aqui com o Furtado, que vai assumir uma posição chave nessa discussão da cultura, justamente nesse período da democratização, né, que ele chega a ser ministro da Cultura, todo mundo sabe, e, em 84, ele tem uma série de textos, na verdade, em que ele coloca o problema, e tem um livro de 1984, em que ele deixa a questão muito clara, e eu acho que vamos dizer, é uma forma sobre a qual a gente deve pensar a questão até hoje. Ele vai dizer o seguinte, evidentemente, com grande otimismo, porque nós estávamos saindo da ditadura e entrando num processo constituinte, num processo de inclusão, houve uma grande mobilização popular para garantir a democracia, etc. E ele vai dizer o seguinte, olha, existe aqui uma possibilidade de desenvolvimento que parte de uma aliança entre a classe média, ele está pensando, evidentemente, na classe média que está no aparelho do Estado, na classe média que lutou pela redemocratização, e etc., e o povo, em que a classe média reconhece a importância dessa cultura popular e, a partir dessa relação, se constrói um novo projeto de desenvolvimento em que a cultura é um eixo estruturante e que está baseado numa autonomia cultural nacional construída a partir daí. Mas, no mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, agora, aqui, eu vejo isso como uma grande possibilidade. Agora, existe aqui o seguinte risco, que este é o momento também de maturidade desta possibilidade e de risco grave de descaracterização da própria cultura popular, dado o desenvolvimento da grande indústria cultural, que ele chama de ciclópico negócio, que envolve somas importantes e que está relacionado com formas de dominação externa, de dependência cultural. Quero deixar aqui a minha interpretação, é que isso é preciso distinguir aquelas duas coisas que eu falei, que está citado aqui. A hegemonia é construída, neste caso, à base, evidentemente, de conteúdo nacional popular, no interior de uma forma cultural, no sentido do Williams, né, essencialmente norte-americana, internacional e importada. Tá? Eu acho que esse é o ponto. Essa tensão existe até hoje e eu diria que é o segundo lado da disjuntiva que nós estamos vendo se aplicar. Então, a diversidade aparece como... a diversidade pode ser vista hoje, para deixar a coisa mais didática, em duas perspectivas, né? No sentido da construção da hegemonia, seria na construção de uma contra-hegemonia, não é? Uma nova totalização que partisse na linha, por exemplo, do que ele propõe, de uma recuperação da cultura popular a serviço da inclusão social e de um novo projeto de desenvolvimento diferente daquele que nós temos até hoje. E, por outro lado, a diversidade pode ser vista também como a preservação, simplesmente, da forma cultural vigente e do poder daqueles atores que comandam o processo até hoje. Então, a diversidade, neste caso, ela continua sendo um insumo a serviço da produção cultural globalizada. A questão da hegemonia não se discute, evidentemente, porque ela está posta e não há por que discutir, independentemente de quem seja o governo. Esta que é a questão. Um pequeno parênteses, também crítico, que eu vou dizer en passant. Eu considero, por exemplo, que um conceito vê a diversidade do ponto de vista simplesmente do hibridismo, diferentemente do clássico conceito latino-americano de mestiçagem, né, que também é problemático, mas precisa ser... Pelo menos carrega a ideia de uma contra-hegemonia possível. Eu considero que entender isso na perspectiva simplesmente do hibridismo vai mais no sentido
do segundo lado da disjuntiva do que do primeiro. Eu acho um conceito, do meu ponto de vista, que precisaria ser melhor discutido, porque está muito relacionado com uma ideia pós-moderna uma ideia pós-moderna que, como se sabe, tem muito a ver com o neoliberalismo e com a trajetória que o mundo assumiu a partir de um determinado momento. Então, acho muito perigoso, porque isto pode redundar simplesmente na reafirmação de formas de populismo de mercado, que é aquilo que nós estamos vendo hoje, está sendo efetivamente desenvolvido pelo oligopólio televisivo. Então, se vocês observarem o que acontece na Rede Globo de televisão, por exemplo, eu digo que há 2 programas paradigmáticos aqui, que eu junto, né, Navegadores e Esquenta. Então, você vê bem qual é o sentido do processo, quer dizer, garante ao mesmo tempo a manutenção dos atores hegemônicos, tal como eles existem até hoje, e dão uma cara de modernidade, né, fundamental para esse negócio. Então, aqui tudo, né, vamos dizer, as palavras, elas têm poder, né? Então, tudo aqui acaba sendo definido em função desse tipo de interesse. A palavra que eu acho mais incrível, que é muito repetida ao longo de todo o programa Navegadores, é a palavra bacana. Então, tudo é bacana, e tudo é bacana significa diversidade é bacana. E isto simplesmente nos desloca, né, para fora da luta de classes, para fora da discussão da hegemonia, para fora... Então, o problema da diversidade, o que eu estou querendo dizer, acho que eu já estou chegando lá, é que é preciso repensá-lo nesta perspectiva, na perspectiva da construção de uma alternativa contra-hegemônica, ou seja, é preciso uma totalização, né? É preciso algum tipo de unidade na diversidade, evidentemente, disputada e negociada, que permita você definir um projeto nacional de desenvolvimento através da cultura, da autonomia cultural e com base nas capacidades de ação, né, e de empoderamento da maioria da população brasileira. Então, entender a política cultural como eixo estruturante do desenvolvimento, um pouco no sentido do Furtado, né, e na perspectiva que eu estou dando aqui. Eu localizei aqui, para essa palestra, 3 momentos em que esta questão está posta, né, em que, de alguma maneira, a questão está colocada. Um primeiro momento, aquele que eu já falei aqui, do ministro Celso Furtado. Se vocês forem... Saiu recentemente nos cadernos do desenvolvimento do Centro Celso Furtado, número 12, o depoimento à Assembleia Nacional Constituinte, que é um texto curtíssimo, em que ele condensa muito bem, quer dizer, a sua teoria e o que se pensava em termos de política cultural. Eu acho que vale a pena ser lido. Vai basicamente nesta linha que eu estou desenvolvendo aqui. A própria ideia dele de política de incentivos fiscais, da famosa Lei Sarney, é completamente diferente daquela que vai vigir depois, ou pelo menos o fundamento dela e o que se pretendia, ele explicou isso mais de uma vez, é completamente diferente daquela que vai acontecer posteriormente, que é extremamente concentracionista nas mãos de determinados setores da população. A ideia dele de lei de incentivo estava muito relacionada, tem uma entrevista que ele dá no Roda Viva, em que ele diz, olha, o que ele queria era que o açougueiro lá da esquina financiasse a construção
do palco do grupo de teatro do bairro, entendeu? E a gente sabe que isso não é precisamente isso o que acontece nos dias de hoje. Isto foi rompido a partir do governo Collor, né? Todo mundo sabe como, eu não vou entrar aqui, você sabe melhor do que eu, e atinge o auge na gestão do ministro Vefor, que considera a cultura um bom negócio. Então, a ideia da cultura um bom negócio, do meu ponto de vista, é, vamos dizer, o oposto daquilo que o Furtado pretendia. Não é? Eu considero um recuo das políticas culturais que durou muito tempo. Um outro momento importante é o momento do ministro Gilberto Gil, que eu acho, do meu ponto de vista, está mais próximo. Vamos dizer, a ideia, por exemplo, do Furtado, que eu estava mencionando aqui, está mais próximo da política dos pontos de cultura do Gil do que da Lei Rouanet. Tá? Porque esse era um pouco o sentido da proposta. Eu acho que esse foi um momento, todo mundo, vamos dizer, há consenso aqui entre os produtores culturais, da importância que teve esse movimento. Eu não vou parar nisso daqui, não é? E, inclusive, no que se refere a um enfoque progressista em relação à questão dos direitos de autor. Há aqui um projeto, de fato, alternativo a respeito do que deveria ser uma política cultural, que eu acho que vai mais, se aproxima mais daquilo que eu considero o mais adequado para o país. De qualquer maneira, você tem, já durante o governo Lula, uma separação... Bom, não vou entrar mais na discussão do próprio Ministério da Cultura, que também tem os seus problemas, mas, fundamentalmente, uma separação entre política cultural e política de comunicação que, evidentemente, impossibilita a consecução de um projeto de desenvolvimento como aquele que eu estou pensando, porque, de fato, mantém ainda... há algumas, isso eu estudei com mais cuidado, tem um livro aí publicado sobre as políticas de comunicação no Brasil, que termina no primeiro governo Lula, mas de lá para cá não aconteceu mais nada. Então, existem aí alguns intentos, algumas coisas, mas, de fato, não houve nenhuma mudança significativa que você possa dizer, olha, mudou, e não. Então, a mesma estrutura de poder cultural, tá, articulando o oligopólio nacional da televisão com o resto, tá, e com as suas inserções em nível regional, tá, que é o que mata a questão da diversidade, permanece como uma estrutura de poder muito grande, né, com uma capacidade de manipulação e, portanto, de lobby e de pressão sobre o governo que nós conhecemos. E nós estamos nesta armadilha. No governo Dilma, não quero ser... não quero criticar por criticar simplesmente, mas o fato é que houve um retrocesso. Tá? Houve um retrocesso, porque desde o início, porque aquilo desapareceu. Quer dizer, não sei se desapareceu, ainda existe, não é? Mas foi extremamente, principalmente a questão da discussão sobre direito autoral. Eu acho que aí tem um problema importante e, vamos dizer, os avanços que haviam sido realizados, eles, ao que me consta, estão ali estagnados. Tá? Nesse momento, existe um outro intento, vamos dizer, que é do qual eu participei, acompanhei, tive um pequeno papel ali, que foi da Secretaria, justamente da Secretaria de Economia Criativa. Então, a ideia da criatividade apareceu ali. Quando me convidaram pela primeira vez, eu falei, melhor não me convidar porque eu vou falar contra. Mas a secretária, na época, falou, não, é isso mesmo. Aqui o nosso objetivo... Porque o que é a ideia da economia? A ideia da economia criativa, tal como ela foi formulada lá no Cool Britain, a ideia do Tony Blair e da terceira via,
eu não vou ler aqui, porque acho que meu tempo já está acabando, mas eu tenho outro texto que eu estou construindo sobre esse assunto, está muito relacionada com determinados interesses ingleses que vão numa espécie de não ruptura do Tony Blair em relação às políticas anteriores da Margaret Thatcher, e a internacionalização disso é uma coisa importante para esse tipo de estratégia. Acontece que, quando chega no Brasil, bom, o projeto do qual eu participei era de tentar, aliás, já foi lido assim, já fui criticado por isto, de tentar colocar isso de ponta cabeça, dizer, olha, a questão não é esta, a questão é que o problema da criatividade está em disputa. E o que nós temos que puxar aqui é uma definição de criatividade, né, baseada no conceito furtadiano, que tem uma obra importante sobre essa questão da inovação e da criatividade, principalmente o livro de 1978, cuja leitura eu recomendo, né, para pensar a perspectiva de um desenvolvimento, a cultura como eixo estruturante do desenvolvimento, no sentido da capacidade de construção da autonomia cultural. Aparentemente, isto também está, ao que me consta, paralisado, apesar de que a secretaria ainda existe, né? Se eu tivesse ainda mais um tempinho, eu ia falar sobre rapidamente sobre 5 minutos. Então dá. Porque, paralelamente a isso, existem movimentos da ordem do próprio mercado. Esses movimentos da ordem do mercado, que eu poderia dizer aqui, o desenvolvimento da internet, um processo grave de internacionalização cultural que ele acarreta, que já vinha de forma importante com o surgimento da televisão segmentada, apagamento, uma rearticulação das relações entre o oligopólio nacional e o oligopólio global comandado pelos Estados Unidos, que levam a uma tendência de internacionalização muito importante. A Globo tomou um susto em relação a isso, a partir do processo de liberalização das telecomunicações que ela apoiou, né, quando ela acabou ficando de fora desse processo e entrou no país um setor de grandes empresas das telecomunicações com interesse, evidentemente, por causa da digitalização e da convergência, no mercado da produção de conteúdos. Isso criou um atrito, mas a minha opinião é que esse atrito já está resolvido. Já estava resolvido quando da definição da lei da TV segmentada de 2011. Tá? Parece que existe já um acordo e um reconhecimento da Globo, por exemplo, do seu papel de grande produtor, que terá um papel muito confortável nessa nova onda de internacionalização da cultura brasileira. Relaciona-se a isso o investimento que a Globo vem fazendo a partir de um determinado momento num setor do qual ela não fazia parte, que é o cinema nacional. Então, durante muito tempo, você tinha a grande produção da Globo e você tinha um padrão cultural diferente do cinema brasileiro e não havia diálogo entre um e outro. A partir da Globo Filmes, isto vai mudar completamente, de maneira que ela ganha uma capacidade de produção também nesta área, de produção e de distribuição, que o resto do cinema brasileiro não tem. Então, ao mesmo tempo que está se reforçando a internacionalização, está se reforçando a centralização da capacidade de produção e distribuição de cultura nas mãos da Globo e do oligopólio televisivo e dos seus associados de um modo geral. De maneira que a perspectiva que eu defini aqui como de populismo de mercado, que a Globo tem trabalhado bem, primeiro com a ideia deles de marketing
social, que é uma coisa bem complicada, que a gente pode discutir depois, que eu trabalhei, e agora com esse negócio do esquenta e das periferias, etc., eu acho que esse é um elemento bem complicado. A tendência atual, para terminar, é uma tendência de desenvolvimento, num certo sentido, do sistema de direitos autorais, que joga diretamente este tipo de atividade no circuito do sistema financeiro internacional. Então, tudo aquilo que nós sabemos, que infelizmente eu não posso falar aqui, porque não dá tempo, sobre a financiarização, o novo modo de regulação do capitalismo, a dominante financeira, como define o Chesney, a cultura ela está jogada diretamente nesse negócio. Então, a diversidade torna-se um negócio muito interessante para a empresa que controla isso. E o elemento de unidade se encontra onde? No mercado. Então, este aqui é o meu ponto, vamos dizer, sobre o qual eu vou insistir aqui. O que nós queremos? A diversidade ela existe e é bacana, para utilizar a expressão. Agora, o que nós queremos? Reconstruir a unidade a partir de um projeto transformador, nacional e alternativo, ou deixar que essa unidade seja resolvida de forma anárquica pelo mercado tal como ele existe e no sentido, agora, cada vez mais, do sistema financeiro internacional, tá? Que é o link que se dá via direitos autorais e etc., que eram de 20 anos, passaram a 70 depois da morte do autor, e no caso de obras produzidas por corporações para 120 anos. Então, essa questão é uma questão chave central que tem a ver não apenas com cultura e economia, mas com a capacidade que o país terá de assumir o seu próprio destino. Muito obrigado.